amigo torcedor vascaíno, a reunião aconteceu, tá? Nessa terça-feira, entre Vasco da Gama e Renato Gaúcho. E aqui nesse vídeo você vai conferir tudo o que rolou, todos os detalhes mais importantes desse primeiro contato mais oficial entre Vasco e Renato Portaluppi. Além disso, também tem informações importantes referentes ao nome, que pode estar chegando lá do Botafogo, tá? Mais um nome vindo do rival. Tem também novidades envolvendo o técnico Fernando Diniz, a despedida que aconteceu do treinador nessas últimas horas e muito mais para você aqui e agora nesse Boa Noite Gigante. O último vídeo que chega para você na noite desta sua terça-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno, tá? Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, tá? Isso é a minha prioridade sempre com vocês. O Fala Gigante chegando pela parte da tarde. Temos também esse vídeo aqui que é o Boa Noite Gigante, chegando sempre para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, cara. A sua inscrição ela é muito importante mesmo para o crescimento do nosso canal. Sem a sua inscrição, o canal do Gigante Vasco ela não vai a lugar algum. Eu sei que você está chegando aqui, já está acompanhando o canal, já gosta do nosso conteúdo, mas ainda não é inscrito e é normal também. Eu, Lucas, acompanho vários canais e acabo esquecendo de me inscrever. Só que o recado que eu te digo é, a sua inscrição ela é essencial. Porque quando você acompanha o canal e acaba não se inscrevendo, o YouTube entende que nosso canal não é bom o suficiente para a sua inscrição. Então se inscreva, ajude aí o crescimento do nosso canal, ajude o crescimento do nosso trabalho, que é muito importante. Show? Vamos embora porque teremos um Boa Noite Gigante Express, né? Com mais notícias e um Boa Noite Gigante, de certa forma, até um pouquinho mais rápido. Primeiramente, amigo torcedor, eu quero começar aqui esse Boa Noite Gigante trazendo informações para você relacionada a CT Moacir Barbosa, informação dos nossos amigos aí, né, do podcast Cruz Maltino. O Vasco da Gama, neste momento, né, tem muito próxima a possibilidade de ter a SAF Cruz Maltina saindo do papel e hoje observa com cuidado aí a reestruturação do CT Moacir Barbosa, até mesmo com um plano ambicioso, uma reforma grandiosa, uma reforma que poderá deixar o Vasco da Gama como um dos principais CTs do futebol brasileiro. Uma grande informação, tá? Eu vou trazendo com mais detalhes para você durante este Boa Noite Gigante também nos próximos vídeos, só que Marco Lamáquia tem como uma das grandes prioridades a reforma do CT Moacir Barbosa, a reformulação, né? Não apenas uma reforma, uma reformulação do Centro de Treinamento Cruz Maltino para dar a melhor estrutura possível para os jogadores. E até falando em CT, hoje tivemos treino, como está aparecendo aí na imagem a vocês, treino comandado por Bruno Lazzaroni, o segundo treino, inclusive comandado pelo treinador que faz parte da comissão técnica permanente, ele que é o técnico interino, né, do Vasco da Gama. Um clima muito leve, inclusive dentro do CT Moacir Barbosa, diferente do que estava sendo visto nestes últimos dias. Inclusive, falando até mesmo em CT, o próprio técnico Fernando Diniz, ontem, segunda-feira, ele fez questão de ir ao CT Moacir Barbosa para se despedir dos funcionários e jogadores, tá? O presidente Pedrinho também esteve presente nesse encontro e conversou com o ex-técnico do Vasco da Gama. A diretoria agora busca um novo nome, né? Inclusive o próprio técnico Fernando Diniz, além de ter ido no CT ontem, ele fez questão de... ele recebeu, melhor dizendo, uma ligação do Felipe Coutinho. O Coutinho fez questão de ligar para o ex-técnico Cruz Maltino, uma ligação muito cordial. O jogador falou diretamente com o Diniz e agradeceu pelo tempo, né, que o Fernando Diniz passou sendo o comandante Cruz Maltino. Diniz e Coutinho trabalharam juntos mais ou menos por 1 ano e meio, né, bastante tempo, uma relação que de fato foi criada. E agora, o Vasco da Gama está aí no mercado à procura de um novo treinador. O Vasco analisa diversos nomes, o Vasco tem interesse por diversos nomes, vários técnicos diferentes chegam à mesa, né, do Cruz Maltino, é Leonardo Jardim, é Marcelo Gardiardo, é Arthur Jorge, Renato Portaluppi e outros nomes também. Só que definitivamente, hoje, o técnico que a diretoria Cruz Maltina vislumbra até uma maior possibilidade de contratação
é o Renato Portaluppi, pelo fator proximidade. O Arthur Jorge, ele está do outro lado do mundo, cara, lá na Arábia Saudita. 5 milhões de dólares é o valor da sua multa rescisória. 2 milhões de reais é o valor praticamente do seu salário no Al Rayyan. Ou seja, além da distância, tem a questão salarial. É um técnico que o Vasco da Gama precisará pagar a multa rescisória. Grande distância da possibilidade de uma contratação. Renato tá aqui, cara, no Rio, morando na cidade carioca, a um telefonema de fechar negócio. E hoje, inclusive, aconteceu a primeira reunião, de acordo com a amiga Raíssa Simplício, tá? Hoje a informação é que Renato Portaluppi, através do seu representante, o Gerson, ele se encontrou aí com a diretoria Cruz Maltina. E nesse primeiro encontro que aconteceu, a pedida salarial feita por Renato Gaúcho foi alta. Renato pediu valores aí fora daquilo que a diretoria Cruz Maltina está disposta a pagar. Isso foi inclusive um dos motivos que fez com que lá no final de 2024 Vasco e Renato Gaúcho não fechassem aí um negócio. Renato Gaúcho até gostou do projeto que foi apresentado pela diretoria Cruz Maltina lá naquele momento, só que a questão salarial, a questão financeira, né, fez com que o Vasco da Gama não conseguisse fechar a contratação de Renato Portaluppi, e nesse momento as coisas caminham para que essa novela até mesmo se repita. Renato pediu um valor, o Vasco não tem condições nesse momento de pagar a pedida salarial do Cruz Maltina, achando alto o que o Renato Portaluppi pediu. Então, diante disso, o leque, né, do Vasco da Gama acabou se abrindo. Essa é a situação de momento entre Renato Gaúcho e Vasco. Eu sou muito sincero, sou muito coerente, não estou aqui, infelizmente, para agradar ninguém, estou aqui para informar acima de tudo, esse é o meu principal objetivo, e é claro, às vezes dá um pitaco ou outro. E eu tenho uma informação muito clara sobre Renato Gaúcho. Renato é alguém que conhece futebol brasileiro, Renato é alguém que entrega pontuação desde 2015. Renato Gaúcho é o técnico dentre os que atuam no Campeonato Brasileiro que mais pontua. Renato pontuou mais que Abel, Renato pontuou mais que Mano Menezes, Renato pontuou mais que Jorge Jesus, mais que Felipe Luiz, mais qualquer outro treinador. É o técnico que mais entrega no quesito pontuação. Renato é um técnico copeiro. Se você gostaria de sonhar com a possibilidade de um título de Copa do Brasil, de Copa Conmebol Sul-Americana, o Renato tem totais condições de entregar isso, a possibilidade da disputa de um título. Renato é alguém que ameniza o clima, chama para si a responsabilidade e blinda o elenco. O Vasco da Gama hoje precisa disso, de um líder no vestiário. O Vasco precisa de líderes dentro desse grupo. Falta isso. O Vasco perdeu duas grandes referências, meu. Coutinho e Pablo Verratti. Renato chegaria com essa função de técnico e com essa função também de amenizar o clima quente nos bastidores do Cruz Maltina. Então, Lucas, eu tenho a minha convicção. Acho sim que Renato Gaúcho é o nome ideal nesse momento, mas devido a essa alta pedida salarial, as coisas acabaram não andando, tá? Nesse primeiro contato que aconteceu entre Renato Portaluppi e a diretoria Cruz Maltina. Vamos ver, vamos ficar de olho. Qualquer novidade, sem dúvida nenhuma, eu vou trazendo aqui para você nos nossos vídeos. E como eu trouxe, né? O Vasco pode estar contratando mais um nome do rival. Fechou com o Cuiabano nessa janela de transferências e tem mais um profissional que pode estar chegando ao Vasco, tá? Mas não é para dentro de campo, entretanto, para fora dele. Porque o Vasco abriu conversas, de acordo com informações do nosso grande amigo Rodrigo Silvério, para contratar Rafael Rezende. Para quem não conhece, Rafael Rezende era o ex-coordenador de scout do Botafogo. É o ex-coordenador, né, de scout do Botafogo, era o coordenador de scout do clube alvinegro. O Vasco abriu conversas para integrar o profissional ao departamento de scout do clube. Rafael Rezende ficou disponível recentemente, ele foi desligado, né, do clube carioca em meio a uma onda de cortes promovidas aí pela SAF. Ele que ocupava a função de head scout do Botafogo desde 2022, quando inclusive foi contratado para estruturar a área de análise de jogadores do clube. Antes de chegar ao Botafogo, Rafael Rezende passou um bom tempo no jornalismo esportivo no Sport TV. Ele atuou como comentarista, participou inclusive de grandes coberturas relevantes do futebol nacional
e Internacional, e no Sport TV ele trabalhou ao lado do Pedrinho, uma convivência profissional muito próxima, uma troca constante entre Pedrinho e Rafael Rezende sobre leitura de jogo, análise de atletas, algo que nesse momento faz com que haja a possibilidade de Rafael Rezende trabalhar de novo com o Pedrinho, agora porém no Vasco da Gama. No Botafogo, o trabalho de Rafael Rezende foi muito referendado, ele recebeu muitas avaliações positivas internamente e no mercado, né, sobre como trabalha com o futebol. Rafael Rezende foi um dos responsáveis pela estruturação do departamento de scout do Botafogo e teve inclusive participação direta na montagem do elenco campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro de 2024, o que automaticamente reforça o entendimento, né, de que a sua chegada ao Vasco da Gama pode sim elevar o nível de análise e tomada de decisão do Vasco no mercado da bola. As conversas estão aí nesse momento em andamento, tá, amigo torcedor vascaíno? É bom ficar ligado, um nome assim interessantíssimo seria Rafael Rezende, o nome que vem lá do Botafogo. O Botafogo tá numa fase ruim, tá liberando vários bons funcionários e agora o Vasco da Gama tá aí de olho com a possibilidade de uma contratação. Gosta do nome? Deixa a sua opinião nos comentários. Bom, amigo, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante Express, né? Rapidinho, como eu falei lá no início, muitas informações e muitas novidades. Se você curtiu, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais, conto muito com a sua presença e participação. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.